Fluminense, esse ano de 2025, foi o segundo clube a ter maior lucro em arrecadação de prêmios. Você entendeu agora por que eles ficam boladão com o Fluminense? Eles ficam boladão, né? A gente sem CBF, sem emissora. É por isso que eles temem a gente. Mas tem muito mais. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre muito mais. Rapaz, Fred Caldeira deu uma entrevista sensacional. Só podia ser no Charla, né, amigo? No Charla. E eu vou trazer o conteúdo. Ele falou a situação do Arias. Eu vou trazer o conteúdo. Fred, com todo respeito, eu acho que não é por aí. Mas eu respeito demais. Fred é monstro. Oxe, Fred é o cara. E eu quero fazer uma errata, rapaz. Vou fazer uma errata para vocês. Eu cometi um erro no vídeo passado, mas eu vou corrigir nesse e vou explicar para vocês direitinho. Mas tem muito Flusão. Vem comigo, vem comigo. Se quer saber do Flusão, é aqui. Tamo junto, Flusão. Vem comigo. Diga lá, família Tricolor. Tamo juntão, mais uma vez, obrigado pelo carinho da presença de vocês. É sempre muito bom tê-los por aqui. Eu já os convido para chegar, deixa o like, se inscreva no canal. Olha só, faz aquela situação inteligente, maneira. A cada assunto que eu comentar aqui, que eu for trazer para vocês, vocês deixam um comentário. Depois compartilhe tudo com os amigos. Mostra seu comentário inteligente e como é que você agrega valor no nosso canal. Cara, é muito importante a sua participação. Não só no like, como no comentário, como se inscrever no canal. Dá aquela moral pra gente. A gente precisa crescer. Já passamos dos 1000 inscritos, graças a Deus, graças a vocês. Mas a meta agora é 2000 e depois é 3000. Humildezinho, devagarzinho, mas com muito respeito e muito carinho com a minha audiência. Muito obrigado, ok? Vocês é que vão fazer o sucesso desse canal. Obrigado mesmo, família Tricolor. E família, quero aproveitar e já pedir desculpa a vocês, rapaz. No vídeo de mais cedo, eu trouxe na chamada que eu ia falar sobre o Savarino. E eu acabei falando sobre o Lavega. Mas os casos são bem parecidos. Ontem de manhã veio a notícia de que o Lavega não se apresentou mais cedo, né? Porque tinha atrasado o voo que vinha do Uruguai para cá. E depois, no final do dia, saiu a notícia de que ele estaria negociando com o Curitiba. Eu trouxe para vocês mais cedo que eu acho isso um absurdo. Ok? Lavega tem muito potencial e não é para perder tempo no Curitiba. Não é para perder tempo. Expor o garoto numa situação complicada, eu acho um erro. Ainda mais agora que estava se adaptando ao Zubeldia. Eu acho um erro. E o mesmo eu levo para Savarino. Savarino é um excelente jogador. Se puder vir, a torcida tricolor está de braços abertos. Veja o valor, diretoria vai lá e paga. Fechou o assunto. Nada de colocar o Wallace Davi na parada. Esquece isso. Nada de botar o Wallace Davi. Ok? Esquece isso. O Wallace Davi é muito promissor. O Wallace Davi é jogador que tem que ser preparado para daqui a pouco assumir a titularidade do Fluminense. É por isso que eu comento com vocês, família. Não tem que vender ninguém do elenco do Fluminense nesse momento. Vê aí. Estamos aguardando o Arana ser apresentado, né? Se confirmar, tudo indica que vai vir, tá vindo pro Rio, papapá, aqueles trâmites todos que a gente já conhece. Tá no imbróglio do Hulk aí. Ah, o Hulk vem, não vem? Eu até falo para vocês aqui. Roger Guedes, eu acredito que a diretoria já tenha pensado, já tenha mapeado outros jogadores. Mas, irmão, como eu falei no vídeo mais cedo, o Lelê pode dar certo. O Zubeldia pode mudar a cabeça e valorizar um pouco mais a posição de centroavante. Eu sempre falo para vocês aqui, eu não culpo nenhum dos centroavantes de 2025. Eu não culpo. É muito fácil falar que os caras não renderam nada, foram horríveis,
foram abaixo da média. Mas eu até estava comentando com um amigo ontem. Eu vou botar você para jogar de volante, só para te dar um exemplo. Mas eu vou estar te cobrando que você chegue lá no centroavante, no lugar de centroavante, faça 2 gols por jogos, mas tu não pode deixar fura aqui atrás. Mas se você for tentar chegar para fazer gols, tu vai deixar rombo na sua. A sua posição de origem vai ficar desguarnecida. E é isso que acontece com o ataque, irmão. A gente vê nosso centroavante, e repito, falo isso outras vezes. Eu deixo bem claro que é para entender minha posição. Eu não estou defendendo o Everaldo. Eu não estou defendendo o John Kennedy. E também não estou defendendo o Cano. Eu estou sendo sincero. Estou sendo sincero. Você bota um centroavante para ficar correndo atrás, de ponta, para ficar ajudando o volante na marcação. Quando o cara chega no ataque, ele está sem perna, irmão. Ele está sem perna. Não tem jeito. E o cara vai perdendo o habitual de estar na área para fazer gol. O lugar de centroavante é na área. Que ele vem até o meio, cercar, recompor a marcação, beleza. Porra, mas botar o cara para correr atrás de lateral, atrás de ponta, para cobrir os nossos laterais. Pô, irmão. É mais fácil você adiantar a zaga. Tem que ver isso com carinho. Ah, se adiantar a zaga vai tomar nas costas. Ô, irmão, hoje o que não falta na nossa zaga é velocidade. Até o Ignacio, que é um falso lento. Por que eu falo que é um falso lento? O cara tem 2 metros de altura, irmão. Porra, uma passada do cara é 1 quilômetro. Sentido figurado, é claro. Entendeu? Então, tem que ver isso com calma. Porque se não puder trazer um Hulk, se não puder trazer um Roger Guedes, com todo respeito, não adianta trazer o Máriozinho da Quitanda. É melhor trabalhar com o que nós temos aí. Agora, tem que corrigir o posicionamento deles. Pelo menos essa é a minha percepção. E lembro, centroavante não precisa ser craque. Centroavante tem que ser goleador. O que não falta são exemplos por aí, pelo Brasil e pelo mundo afora. Mas essa é a minha opinião. Quero saber de vocês. Ok? Família, Charla Podcast. O nobre Fred Caldeiras trouxe uma informação. A gente fez uma análise, né? Sobre John Arias no futebol inglês. Fred Caldeiras, para quem não conhece, acredito que todo mundo conheça, né? Mas se tiver algum desavisado, ele é um renomado repórter da TNT Esporte, um excelente repórter, faz trabalhos magníficos, tricolor nato, raiz, ok? Tricolor nato. E ele teve esse papo com o Charla aí, grande Charla, Betão, Cantarelli, um abraço para os dois, sempre fantástico, maluco, sou fã. E galera, segue ele lá, dá moral, acompanha, que vale a pena. Cada entrevista é uma melhor do que a outra. Eu acompanhei agora, vim acompanhando os cortes do Carlos Alberto. Rapaz, a história do Carlos Alberto com a Ayrton, então eu chorei de rir, cara. Muito engraçado. Mas, segue aí, se liga aí no que falou o nosso querido Fred Caldeira. O que houve com o John Arias? Foi pro lugar errado, cara. Eu não sei quais foram as razões. Eu imagino que seja um sonho de jogar na Europa, um sonho de dar uma vida mais tranquila pra família, num lugar que não seja tão violento quanto tem gente. Não sei, né? Pode ter um pouco disso tudo. A cidade de Wolverhampton é uma cidade muito difícil de estar no roteiro de qualquer visitante inglês. Eu vou dizer isso em termos educados, porque é uma cidade muito, muito ruim. Acho que o Arias foi pro lugar errado. Você pega o mapa de calor do Arias nessa temporada, ele é um cara que tá mais no campo defensivo do que ofensivo, porque o Vitor Pereira não conseguiu arrumar essa temporada, perdeu jogadores importantes, né? Provavelmente vai ser rebaixado, mas eu acho que os 3 melhores jogadores são os que a gente conhece mesmo, assim. O João Gomes é o melhor, o André é o segundo e o Arias o Arias mal jogou, né? Assim, na posição que ele precisa jogar e tudo mais. Em algum momento o Arias sai pra algum outro lugar da Premier League ou não deu pra ele mostrar? Eu acho que ninguém hoje tem a percepção que a gente tem de que é um bom jogador subaproveitado. A Premier League é muito assim, cara. Bateu aqui e não deu muito certo. Tchau. Família, preste atenção no que eu vou falar. Eu tenho uma opinião um pouco diferente da do Fred.
Mas isso não quer dizer que eu estou aqui para falar que o Fred está errado, pelo amor de Deus. Fred tem muito mais condições de ter, como é que eu vou dizer, acerto numa opinião do que eu. O Fred respira Europa 24 horas por dia. O Fred respira Champions League, respira Premier League. O Fred, porra, é o monstro sagrado do jornalismo europeu. Ele sabe tudo lá e mais um pouco. Ok? Na verdade, jornalismo mundial. Ele é fantástico. Ok? Eu tenho muita admiração por ele. Mas eu trago uma opinião diferente. Porque aqui ele fala que se não fez uma temporada boa na Premier League, outros dirigentes assim pode não contratar, viu que não deu certo. Mas aí eu me questiono por duas coisas. Primeiro, vamos pensar aqui no Fluminense, talvez para eles estejam muito longe. Não tanto, que vieram aqui atrás dele. Mas o desempenho na final da Intercontinental 2023 contra o Manchester City, no Mundial de Clubes, 4º lugar, será que ninguém no mundo procurou saber? A seleção colombiana, o desempenho dele? Será que ninguém na Europa não procurou ver o sucesso dele? Acompanhou mais a fundo os jogos no Fluminense? Será que ninguém vai entender que ele está jogando de forma errada? Eu só vi o Arias jogar uma vez da forma que ele gosta, solto. E não foi pela Premier League. Foi pela Copa da Inglaterra, se eu não me engano. E contra o West Ham, time do Paquetá. Inclusive, nesse jogo, o Wolverhampton ganhou de 3-2 e o Arias participou diretamente dos 3 gols. O primeiro ele pressionado na esquerda, achou o jogador livre na área, deu um belo passe. O rapaz sofreu o pênalti. Depois ele deu uma ajeitada pelo meio, pela parte central do campo. Ele deu uma ajeitada com açúcar e com afeto para o André. O André soltou a bomba, o goleiro rebateu. E quando o próprio Arias ia empurrar para o gol, veio o companheiro dele e empurrou na frente. E por último, o próprio Arias, pela direita, dá-lhe uma pancada para gol, o goleiro solta, veio o companheiro e faz o gol. Só aí eu descrevi, para deixar claro, que o Arias participou de 3 gols, de 3 formas diferentes e pelos lados distintos do campo. Primeiro na esquerda, o último na direita e o segundo gol foi pelo meio. Então, eu acredito sim que tem muitos jogadores, tem muitos treinadores que acompanham o Arias. E tem aquele boca a boca, né, amigo? Quem conhece o Arias, jogadores colombianos, jogadores sul-americanos, que já conhecem o Arias, vai indicar para suas equipes. Eu acredito que, não que seja da mesma posição, é claro, mas eu acho que vai indicar. Mas, se o Fred tiver certo, eu vou torcer, se ele voltar para o Flusão direto, eu estou dentro, eu torço para o Fred. Mas não é nem a questão de estar certo ou errado, é só trazer essa outra visão que eu acho que é importante. Porque jogador como sai da América do Sul, para ir para lá, é muito difícil na idade que o Arias foi. Mas a primeira temporada, todo mundo sabe que é adaptação. Entendeu? E pelo potencial que todos sabem que o Arias tem, eu acho que ainda vai corresponder essa segunda parte de campeonato. Não sei se o Wolverhampton vai conseguir sair, não estou falando isso. Mas estou falando que o desempenho pessoal do Arias, eu acho que vai crescer muito. Ok? E lembro que o André e o João Gomes estavam sendo cogitados no Manchester United na próxima temporada. Não sei se vai rolar. Inclusive o André estava sendo cogitado no Manchester United e no Galatasaray. Mas vamos aguardar para ver o que acontece. Se tiver alguma opção que ele volte direto para o Fluminense, Fred, eu prefiro essa. E família, vamos botar a situação aqui. Há um tempo atrás,
um presidente do Flamengo, um baboseiro pra cacete, fala muita besteira, foi tentar jogar uma letra pro Mário Bittencourt. Claro que ele não vai assumir que era pro Mário, mas ele tentou jogar pro Mário e jogou errado. Eu já falei no vídeo anterior, o Mário, porra, irmão, tem os defeitos dele? Tem, porque nós somos seres humanos. Fez as cagadas dele? Fez. Nos irrita porque é direto no futebol? É. Só que administrativamente falando, o cara trouxe a dignidade de volta para o nosso time. Nós não temos mais atrasos de salário, não temos mais penhoras, nós voltamos a conquistar título, nós conquistamos os títulos mais importantes do clube, então aquele papinho dele cai por terra, né? Mas, e eu comentei naquela oportunidade, eles têm muita preocupação com o sucesso do Fluminense. Eles têm 2 paparicos, eles têm um consórcio por trás. Já falei isso, essa é a minha opinião. Eles têm emissor de CBF que faz tudo para eles. Tudo para eles. Inclusive aquele papinho de tem que ganhar mais, porque a minha torcida é maior, isso é tudo balela. Isso não existe. Isso não existe. Ok? Então, eu trouxe essa situação. O Fluminense foi o segundo clube que mais arrecadou com premiação no ano de 2025. Vocês sabiam disso? Fatos Fute trouxe essa matéria. Aí, ó, Corinthians, 133 milhões. Botafogo, 229 milhões. Palmeiras, 367 milhões. Fluminense, 401 milhões. Flamengo, 412 milhões. E isso aí é porque nós demos mole na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Porque se a gente não desse mole na Copa do Brasil, pelo menos, nós teríamos passado eles. Aí você vê, um time que eles tanto jogam lá embaixo, que eles tanto faz tudo para prejudicar, fala mal, tem esse poder durante uma temporada. Aí aquele detalhe, eu não sou nem a favor da SAF, não. Eu não sou nem a favor da SAF. Mas a SAF do Fluminense, se ela acontecer, com tricolores ilustres, para mim isso é fundamental, tem que ser tricolores de arquibancada, que já passaram por arquibancada, muito bem sucedido e com amplo conhecimento de mercado, como está se anunciando, de repente pode até ser uma boa. E por que eu falo que pode ser uma boa? Eu estou vendo o medo deles. Eles têm medo que o consórcio vire a nosso favor. Eu sinto isso, pelo menos é uma opinião que eu tenho. Ok? É uma opinião que eu tenho. Mas eu vou deixar para cada um de vocês deixarem o que vocês acham sobre isso. Eu quero muito saber sobre isso, tá? Mas tem um outro assunto que eu quero comentar. Mas tem um desenrolar desse assunto que eu quero comentar com vocês. Porque isso é complicado para nós que gostamos de futebol, né? De uma forma geral, para nós que gostamos do respeito. Rolou aquela situação no mesmo dia que o presidente do Flamengo falou aquela baboseira dos... Quer insinuar que era o Mário Bittencourt, né? Ele vai jurar de pé junto que não foi. Mas no mesmo dia que ele falou aquela baboseira, ele falou aquela situação que está dando muita polêmica sobre o futebol feminino. Ok? Eu acho que ele foi deselegante com a menina. Eu acho que ele foi deselegante. Mas ele deu a opinião dele, cara. Agora, a reportagem em contrapartida tem coisas ali muito sérias para ser levado em conta, mas tem coisas que não foi bem aquilo que aconteceu. Eu quero levar pela boa fé que a repórter foi enganada. Ok? Aquela água de barro saindo na torneira, aquilo já foi divulgado, que aconteceu em outros lugares. Não foi no CT do CFZ. Entendeu? Então tá vindo um grupo aí, cara,
fazendo uma pressão até em cima do Zico. Meu irmão, respeito é respeito sempre. E eu particularmente, eu vi a entrevista do Zico sobre isso. Eu não achei que ele falou nada demais. E eu não estou aqui passando pano porque o Zico é do Flamengo ou porque o Mbappé é do Flamengo. Não, não é por isso não, irmão. Porque isso é direito de liberdade. Direito de expressão. Daqui a pouco vão querer calar os caras. E se a gente não tiver uma consciência e entender o que está acontecendo, o próximo pode ser a gente. Ok? O próximo pode ser a gente. Então, eu aqui, vou ser bem sincero para vocês. Eu não vi o Zico falar nada demais contra a menina. Tá? O Zico apenas falou que ela foi infeliz. Que ela mentiu em algumas coisas. Mas acredito que ela tenha recebido o vídeo e não foi conferir, foi o erro dela. O Zico comenta sobre isso. E a minha maior preocupação, eu estou vendo se formar uma bolha muito grande contra as palavras do Zico. Não é nem contra o Bafo. O Bafo falou besteira lá atrás, mas ele falou besteira e botou o argumento dele. A besteira dele naquele momento ali foi atacar a menina. Agora, isso não quer dizer que a repórter estava certa, tá? E muito menos que o Zico seja mal educado, que o Zico tenha se aproveitado, tenha desrespeitado, só porque não concordou com a menina e acredita que ela foi induzida nos vídeos. E ela errou em não conferir pessoalmente o local que estava citado nos vídeos. Então, tá rolando, cara, tá muito grande isso. Okay? Já tem gente do UOL se manifestando. E tudo bem que a pessoa é sem qualquer relevância para o futebol. Mas a manipulação política pode vir por trás disso. Então, se a gente puder acabar com esse papo de mimizento, negócio de mimimi, e provar que nós temos caráter, que nós somos homens de bom senso, que todo homem tem dignidade, como qualquer ser humano, cara. Qualquer ser humano, ele tem que ser levado com respeito, entendeu? A mínima cordialidade. Agora, opiniões, cada um tem a sua, tá? Mas aqui, repito, é apenas a gente tomar cuidado. Direito de expressão, todos têm. Nós também temos e a gente também não iria gostar se alguém tentasse disturpar nossas palavras e tirar o nosso direito, ok? Eu vejo por esse lado. Mas eu quero saber a opinião de vocês, família. Valeu? Ó, tamo junto, Fusão. Lealdade tricolor sempre. Não esqueça de ir embora, se deixar o like, dar aquela moral. E tamo junto, família tricolor. Eles estão desesperados com a gente. Até a próxima.